Bem, estamos de volta com o argumento e agora vamos conversar sobre o agronegócio do Pará. Está aqui conosco o zootecnista Guilherme Minksi. Guilherme, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu li uma entrevista sua no Diário em que você anunciava que o Pará vai explodir em termos de agronegócio. Será o maior produtor do Brasil e um dos maiores do mundo. Com que afirmação você consegue manter? Mauro, primeiro, obrigado pelo convite. Nós temos uma história no Pará que ela vem se prolongando pelos últimos anos. Eu tenho 32 anos de Pará. Se ele continuar crescendo o que cresceu nos últimos 32 anos, nos próximos 30, ele fica imbatível em produção de proteína vegetal e proteína animal. Por algumas condições geográficas, outras climáticas e principalmente pelo que está se fazendo de novo aqui dentro, o que está se incrementando de tecnologia dentro de sanidade, nutrição e genética, dentro de um tripé onde nós estamos galgando alguns pontos muito importantes. O Pará é hoje, sem dúvida, para todos no sul e sudeste, o norte, é onde se olha, é onde se vislumbra começar e principalmente poder aumentar a nossa plataforma. Eu não tenho a menor dúvida de dizer que nessas próximas 3 décadas nós somos os maiores produtores e se tivermos condições até lá de ter a logística, tivemos os portos e, enfim... Que é o nosso grande gargalo, o nosso gargalo que você conhece também, já teve várias entrevistas aqui sobre isso. Se nós conseguirmos sair disso, aí sim. Aí o Pará, que é maior do que o Sudeste inteiro, em área, ele vai poder ter uma condição ainda maior. Agora, o nosso maior desafio, sim, é pegar essa produção, essa riqueza e colocar para o nosso povo. Agora, o nosso agronegócio, tirando um pouquinho essa questão da logística, ele está profissionalizado? Só ano passado que nós saímos da febre aftosa. Tanto que eu li lá, você colocando, que nós não entramos na relação dos Estados Unidos porque o processo foi anterior. E nós somos recentes sem febre, não é verdade? E há denúncias de uma doença de cavalo ali na região de Castanhal. Há denúncias de... O que falta nisso? Falta profissionalismo? Não, acho que até pelo profissionalismo que existem as denúncias. Antigamente não tinha as denúncias. Nós não tínhamos profissionais na área procurando detectar alguns focos. A doença corria solta. Poderia ter. Mas hoje nós temos um Fundepec, nós temos que é ligado aos produtores rurais, nós temos uma agência, uma Depará, de defesa dos produtores, então nós temos pesquisa em cima disso. Quando começa a se procurar, e até hoje, nada detectado. Nós temos uma condição favorável, Mauro. Você conhece muito bem esse estado, o nosso sul do Pará todo é o Mato Grosso. É a mata, é a floresta do Mato Grosso. Ao nosso lado nós temos o Amazonas. E pegando a outra lateral é o Tocantins, com a área que é menos povoada, e o Maranhão. Então é um estado que tem todas as suas laterais protegidas. Nós não temos aqui passando 20, 30 rodovias e ferrovias, por exemplo, queríamos até ter, não temos. E o norte todo é um oceano. Isso tem uma vantagem que dá uma proteção. Estratégica fora de série. E responde a tua pergunta, porque aqui foi o último. Porque o Pará é o último estado no crescente do país, da América Latina, a nós irmos galgando esses estados. Nós temos estados de área livre de aftosa sem vacinação apenas em Santa Catarina, por uma questão de avicultura e suinocultura. Mas os estados foram crescendo na medida, e o Pará tinha uma fronteira muito grande. Tanto é que o Pará fez 3 fronteiras, fez 3 estados, 3 barreiras internas. Para fazermos 3 barreiras internas, nós tivemos que ser muito profissionais, sim. Nós tivemos que ter muitos técnicos e fazer aqui dentro um serviço que foi nota 10 e por isso nós passamos para a área livre. Guilherme, o Pará ficou com uma raça só, Ezebu, de ponta a ponta? Não, Mauro, o Pará, eu acho que a gente não pode excluir nada. O Pará tem hoje uma população parecida, semelhante com a que tem no nosso centro-oeste. Ou seja, nossos zebuínos são as principais, as raças zebuínas são as principais no estado. Que são mais rústicas, né? Tem a resistência, são mais adaptadas ao trópico. Nós estamos falando do Nelore, do Guzerá, do Brahma, do Sindi, enfim, de todas. Eu não quero citar aqui, porque realmente você tem o Tabapuã, você tem plantéis aqui extraordinários. Mas nós temos o cruzamento industrial. Nós temos a genética que pode vir dentro de um botijão, a 276 graus negativos dentro do nitrogênio, atravessa assim o nosso paralelo 30 lá de baixo, a melhor genética, e faz o cruzamento industrial. Eu lhe pergunto, é mais fácil de você criar um Nelore, mas não é a melhor produtividade, não é a carne mais cara, não agrega mais valor? O nosso Nelore, Mauro, hoje é a principal raça de corte no planeta. A principal raça de corte no planeta, não só em volume, mas em carne. Nós evoluímos muito em precocidade, evoluímos muito em marmoreio da carne do Nelore, nós evoluímos muito do Nelore frigorífico e também nós estamos falando só de corte, mas vamos falar do leite também, do giro.
O giro foi feito outra evolução extraordinária, e aí com o girolando aqui no cruzamento com o holandês, nós tivemos a rusticidade do giro e a produtividade do holandês. E o leite no Pará é coisa recente, né? Porque até então a gente só aproveitava a carne. Até curtume era difícil. Nós tínhamos no Marajó a cultura dos queijos, né? Os queijos marajoaras que nós temos... Sim, mas artesanalmente. Artesanal, mas tem a importância do leite do bobalino, porque o bobalino é outra espécie que quando a gente fala de corte, leite e o bobalino, nós temos que agregar também uma coisa que quase a gente esqueceu, que é a tração para pequenos produtores. A Embrapa fez um trabalho aqui extraordinário em 83, 84, 85. Nós acompanhamos, é quando nós estávamos chegando no Pará, tração, arreios, tudo para fazer para pequenos produtores, que não pode ter um trator, que não tem condições, até por Mas chegar ainda lá. existe isso? Existe. A tração animal ela ainda é muito forte, principalmente nós temos hoje alguns programas, não quero citar aqui vários programas de assentamentos, que são inviáveis se você colocar lá um trator e um pequeno produtor lá poderia ter, até para defender dentro da floresta ou buscar uma castanha, ter essa tração animal, tanto por búfalos, por equinos, como moares, que sempre aconteceu. A nossa população bobalina continua sendo a maior do país. Vai ser sempre a maior do país. Nós temos a maior e a melhor população bobalina. E a concentração é Marajó? Principal no Marajó, mas o Baixo Amazonas tem uma forte, a região de Santarém, o Baixo Amazonas, o Oriximiná, nós temos um bom rebanho. O búfalo é uma outra espécie, é um outro manejo, é uma outra área, como nós falamos aqui, da ovinocultura e da suinocultura. Não podemos tratar da mesma forma. A carne do bovino é mais cara, tem mais valor do que a do bobalino? A carne do bobalino tem melhor qualidade. Ela tem mais proteína, ela tem um leite... Mas hoje no mercado ela é mais barata do que a bovina? Nem sempre. Você não sabe se está comendo carne bovina ou bobalina. Mas aqui nós que misturamos, mas por aí há uma diferença. Não, também é difícil, Mauro, é difícil. Se eu botar 2 pratos aqui de carne bobalina e bovina, no leite você difere. No leite você consegue separar. Porque nós temos a proteína já dissociada. Você tem a proteína A já como o caroteno transformado em proteína A. Então, se você tiver já em proteína A, você vai ter aquele leite que você vai tomar em quantidade e talvez não vai te fazer no momento tão Um é bem. muito mais gorduroso do que o outro. Muito mais gordura, você tem muito uma produtividade, a gordura butirométrica dele é bem maior e você tem uma escala extraordinária. O búfalo é uma riqueza do Pará, ainda mal explorada, mas é uma riqueza extraordinária que nós temos para se trabalhar melhor com ele. Não esqueça que nós estamos falando do Marajó, mas é um arquipélago. Nós temos a Ilha da Mexiana, a Ilha da Caviana, nós temos um arquipélago até fora do nosso estado, se nós for pensar no Amapá, e áreas que são inundáveis, áreas que são propícias para a bobalinicultura. E onde o Nelore não produz tanto. O senhor Armando Dias Teixeira falava, as pepitas negras que nós temos, as pepitas negras que nós exploramos, isso aí está faltando um pouco ainda, o resgate do búfalo. Mas ele está aqui, está intacto, nós temos criadores fanáticos ainda, e eu tenho certeza que parece isso que retorna. eles estão querendo lançar um selo de qualidade. Já estão trabalhando nisso, já tem o Baby Búfalo, nós já temos nós temos queijos de extraordinária qualidade, mas nós temos uma reunião, até você noticiou isso, uma reunião importante de criadores de búfalo, e o pessoal está vendo que nós temos que esquecer um pouquinho o governo e o Estado, nós temos que se unir e fazer um trabalho. Você lembra de grandes exposições que nós tivemos aqui, o búfalo sendo a vedete, a exposição do Murra, do Jafarabad, do Mediterrâneo, do Carabao, nós temos essa genética extraordinária. Está faltando talvez um resgate melhor. Somos os maiores exportadores de boi vivo, embora estejamos passando no momento por uma crise em função da Venezuela e assim por diante, mas me parece que é um mercado que ainda está em crescimento. E, ultimamente, ouve-se falar que a JBS, né, fechou alguns frigoríficos no estado. Mauro, quando a gente fala em carne, a gente tem que pensar um pouquinho mais longe daqui. O mercado hoje, mundial, tem 41% de toda a carne, estou falando só de bovinos, 41% dessa carne é produzida por 2 países, Estados Unidos e Brasil. Ora, quem produz 41% da carne do planeta, porque essa aproximação agora americana, não é porque nós somos tão bonzinhos, não, porque essa aproximação e estão comprando carne nossa, porque eles têm mercado que exportam que nós não atingimos. E hoje tem mercados que estão comprando, não é só os Estados Unidos, a China, excelente comprador nosso, a Argentina come carne brasileira. A Argentina come carne brasileira. Quando eu pensava em imaginar isso, a gente que era do Sul, de ver isso uma hora, atravessar carne para o Uruguai. Os grandes frigoríficos, as grandes plantas frigoríficas, é uma coisa para ser estudada, é uma coisa que nós sabemos, eu não quero entrar nesse assunto dos grandes frigoríficos, mas nós temos plantas internas aqui, regionais, extraordinárias. Nós temos grandes investimentos de Castanhal. Filiais dos grandes frigoríficos algumas não, no Sul e Sudeste. Algumas não. Nós temos aqui grandes criadores na região do Castanhal, até mesmo em Xinguara, Redenção, que são produtores daqui, que são criadores daqui, empresários paraenses. Um parêntese, você acredita que a carne paraense vai poder ser exportada para os Estados Unidos?
Sem dúvida nenhuma. Logo. Agora, porque, primeiro, a carne paraense é de melhor qualidade que nós temos. Ela é feita de um ruminante que come capim, que come pasto. É a carne verde. O boi verde, o boi orgânico, deem o nome que queira ele. Esse boi orgânico, ele é uma máquina que transforma apenas essa celulose em proteína nobre, ele não tem o grão que lá embaixo tem que subsidiar esse boi. E esse grão é caro. E o grão tem que competir, tanto a soja como o milho, compete com o humano. Então, para não competir com o humano, como é o americano... Aqui é capim e nem precisa plantar, não é verdade? Não, até precisa se plantar. Se fosse, vamos dizer, no Marajó, nos campos naturais e no Baixo Amazonas, mas nós temos um fenômeno no país, na década de 60, que foram as braquiárias. E as braquiárias foi uma grande evolução que o Brasil teve. A Embrapa, Mauro, a Embrapa, que é recente, é o maior fenômeno de tecnologia que esse país teve. A Embrapa conquistou o Cerrado, que você lembra bem, o Cerrado é improdutivo. Eu estou vindo agora lá do Mato Piba, se você vê o que é o Maranhão, o Tocantins, o Piauí, a Bahia hoje, é impressionante a produtividade, onde não tinha nada. Um cerrado baixo, um cerrado... Agora, com tecnologia chegamos lá. Guilherme, no fator agricultura, na proteína verde, a legislação ambiental tem atrapalhado bastante. A legislação ambiental atrapalha também a pecuária? Mauro, eu tenho um posicionamento... Ambiente nunca pode nos atrapalhar. Ambiente tem que estar ao nosso lado. Eu, como zootecnista, só acredito em criar mais e melhor em menos tempo, ser mais produtivo, se eu tiver um ambiente equilibrado. Esse ambiente tem que ser equilibrado. Temperatura de conforto é onde a galinha põe mais ovos. Não é desrespeitar. Não, de forma alguma. Mas é que a burocracia da legislação acaba atrapalhando. O peso da burocracia atrapalha qualquer coisa nesse país. O peso da burocracia, a burocracia mal feita, a burocracia burra, atravessa qualquer problema. Isso aí você vai ver no búfalo, no bovino, você vai ver no pirarucu, você vai ver em qualquer setor da produção. Quando você tem um viés, vamos chamar verde, né? E esse viés é feito muitas vezes da área urbana. Infelizmente, eu tenho vários amigos que batalham no verde, mas são estritamente urbanos. O pessoal não pisou, o cara não conhece o cheiro da terra molhada, nunca curou o umbigo de um bezerro, ele não sabe... Que é característica nossa, belenense, né? O belenense não gosta, ele vira um pouco de costas para agronegócio. O agronegócio é no interior, ele não quer muito... Eu discuto muito, Mauro, ainda nós temos ainda aquela figura do Jeca Tatu. E o Jeca Tatu não produz mais proteína nobre. O Jeca Tatu foi um personagem que existiu. Hoje, você tem máquinas de alta tecnologia, você tem alta produtividade. E muita grana correndo no campo, isso que é verdade. Sim. No momento de crise como esse, é o setor que menos desempregou. É o setor que ainda está representando o crescimento. Eu vou um pouquinho mais longe, Mauro. Nós estamos aqui, eu comentava com você antes, há mais de 15 anos fazendo esse programa aqui, eu tenho a honra de ter esse teu convite. E nesses 15 anos, talvez nós não tivéssemos sentados aqui agora conversando se não fosse o agronegócio. Sim. O agronegócio está levando nas costas esse país. O agronegócio está pagando para esse país ser viável. O agronegócio está exportando, está produzindo, porque para você gerar riqueza, não tem outra coisa. Você tem que ter Guilherme, você falou ainda há pouco no pirarucu, que é considerado o boi dos rios, né? E por que a gente não explora mais isso? Pô, Mauro, nós temos que chamar mais gente para perguntar isso aqui, viu? Por que a gente não explora o pirarucu? Uma carne nobre, um animal... Cava um buraco, põe um matinho lá, o cara fica... E se tu não cavar o buraco, a inundação vem, traz a maré, ele faz lá, ele se reproduz no meio do pasto, ele tem uma produção... Não precisa de vacina, não precisa de nada. Mauro, até você precisa, ele tem algumas verminosas, ele tem alguns tratamentos quando você vai produzir ele em larga escala. Mas você tem hoje regiões do Pará onde ele é nativo, ou seja, se ele é nativo e você ajudar a natureza... Aí triplica. Você sabe que ele respira. Dá um impulsozinho. O pirarucu tem pulmão, ele respira. Todos os alevinos sobem junto para respirar. Olha, os predadores fazem uma sopa de pirarucu. Mas se você puder produzir esse pirarucu e proteger ele, em vez de você ter em 1.200, 1.300 alevinos, você ficar só com 5% vivo, você consegue até 90%, 92% de vivos. E talvez, em vez de uma reprodução, até 3 da mesma matriz. E a produtividade é infinitamente maior do que a do boi. Extraordinário. Você vê hoje o que faz em Rondônia, o que faz no Amazonas, o que faz aqui no nosso vizinho Maranhão. A nossa legislação interna ainda, nós temos que sentar com as pessoas que aqui dentro controlam essa área Guilherme, e negociar bem isso. Ainda falando de agronegócio, o mundo pet também está no agronegócio, né? Sim, claro. Então, a gente está vendo aí a quantidade de gatinhos e de cachorrinhos e de lojas e de ração e assim por diante. É um crescimento absurdo. Mauro, tem vários números aí e o Brasil é um dos 3 países da América hoje pet. Claro que tem toda uma indústria americana, você tem o México também muito forte e o Brasil. Mas o nosso... A princípio você pensa só no gato, no cachorro, depois você lembrou
Tem um passarinho, da tem um tartaruga, do peixinho. peixe. Né? Aí você vai entrando nesse mundo pet, você vai vendo de todos os ofídeos, enfim, de todos que você pode criar nesse mundo pet. É um mundo à parte. É um mundo que mexe com milhões de dólares. É um mundo que traz hoje, faz terapia para algumas pessoas em casa. E é um mundo que emprega muito. Nossos colegas, principalmente veterinários, nós temos vários zootecnistas, mas hoje os veterinários quase todos são dedicados a esse mundo pet, porque ele emprega e necessita, porque tem pessoas que só têm aquele cachorrinho, aquele gato, e trata, sabe, como filho, gente, humaniza aquele animal. Então tem hoje roupas, se você entrar hoje num congresso de pet, você fica impressionado nos tipos de comida, enfim. É uma realidade, é uma coisa que você encontra em qualquer local e ele é bastante profissional também. Então, o mundo pet é outra coisa do agronegócio que você... É a parte que entrou dentro da cidade, por isso que você vê. É a parte que penetrou nos grandes centros e qualquer grande centro que você for hoje no mundo, nós somos exportadores e nesses clusters, Mauro, e aí voltamos ao Pará, nesses clusters nós temos então os nossos peixes que são explorados. Então, você vai chegar lá em Altamira, você vai chegar lá no Xingu e vai ter a raia-zebra, você vai ter o acará-zebra, você vai ter... Não, tem... O acará-zebra é um dos fenômenos locais de lá, mas eu não quero... Os ciclídeos, todos eles, você entra num outro mundo que eu estava vendo aqui a taxa de carga em exportação para o exterior no aeroporto, aqui cresceu bastante. Sim. E justamente com peixe ornamental. Peixe ornamental. Você chega hoje no Porto de Altamira, você fica impressionado. O Porto de Altamira, quantas casas você tem lá de manancial. Se você for lá em Senador Zé Porfírio, se você for em Vitória de Xingu, a gente teve a oportunidade de ser secretário de Agricultura em Senador Zé Porfírio. E durante esse ano que a gente participou lá da secretaria, a gente trabalhou com algumas comunidades que fazem essa despesca, essa multiplicação. É algo assim que eu tenho certeza que o paraense não conhece, o brasileiro não imagina. Guilherme, são tantos assuntos em torno do agronegócio, hoje lhe convido já para daqui a 1 mês, 2 meses, você voltar para a gente atualizar esses números. É um mundo muito grande e nesse momento que todo mundo está reclamando de queda de venda e tudo, é o único setor que só faz vender cada vez mais, as coisas estão melhorando bastante e nós vamos explorar esse assunto. Eu queria a sua contribuição. Nós estamos à disposição, Mauro, e a gente, quando fala esse mundo do agronegócio, nós não falamos do agronegócio do cavalo, nós não falamos... Nós não falamos... Não entramos em carneiro. Não entramos em apicultura, não entramos em nada. Nós demos um potencial apenas. Mas por isso essa aposta. Nesses próximos 30 anos, o que o Pará, se ele cresceu o que cresceu nos últimos 32... Não precisa nem ampliar, só repetir. A gente só pede para não atrapalhar, Mauro. Se não for atrapalhado... eu estou falando por várias questões, não é só questão política, várias questões, o agronegócio ele anda sozinho, até porque ele não tem como você ter freio. Nós estamos falando de um estado que tem 34% apenas da sua área antropizada, o resto tudo 24%, o resto tudo é reserva, é disponível, é reserva, vai ter que ficar de reserva. Então, se 24% você produz... Já tudo isso, imagina. Imagina se você tiver uma área maior. Guilherme, muito obrigado por essa entrevista e volte sempre. Obrigado, Mauro, e eu quero agradecer ao Grupo RBA por esse espaço que está abrindo para o agronegócio. É muito importante que o campo seja ouvido, é muito importante que a gente possa falar não só desse setor, mas mostrar que não é só na cidade que a gente trabalha. O argumento vai mergulhar no agronegócio, eu conto com a sua contribuição. Nós contamos com você também. Bem, logo depois do intervalo, o empresário Márcio Belezi, titular do Grupo MB Capital. Eu volto já.